Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa revisão final para o SSA1 e para o SSA2. Na aula de hoje, eu vou estar te apresentando os 10 conteúdos mais recorrentes na prova do seriado. Tá massa? Geralmente, a prova do seriado é uma prova diferente da prova do Enem. O seriado ele é muito mais conteudista, beleza? Consequentemente, ele vai te cobrar um pouco mais de cálculo do que as questões, por exemplo, do Enem, que trazem mais situações do cotidiano em que vocês têm que apresentar o conhecimento de vocês com o conteúdo, beleza? Então, vê só, antes da gente começar, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum dia de conteúdo. 2022 está vindo aí e toda semana teremos um vídeo, certo, para o teu vestibular, seja assunto do SSA1, SSA2 ou Enem, tá bom? Lembrando o seguinte também, aqui no canal vocês têm vídeos também com os principais temas do SSA1 e do SSA2, como por exemplo, a parte de cinemática envolvendo velocidade média, cálculo de encontro de corpos e as questões do lançamento, principalmente lançamento oblíquo, tá massa? Para a galera do SSA2, vocês têm vídeos como refração, teoria cinética dos gases, tudo aqui no canal, tá massa? Então sintam-se à vontade para procurar qualquer conteúdo, tá bom? Então, pessoal, para a gente começar, eu já te convido a falar o seguinte: nem todos os conteúdos que vocês veem no ensino médio, no caso, no primeiro e no segundo ano, caem no seriado, beleza? Para a galera do SSA2, a prova do teu seriado, que envolve a parte de ótica, tem um pouquinho menos questões que a parte de gases, tá bom? Porém, sempre é importante a gente relembrar alguns dos conteúdos, beleza? Então se liga, vê só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar fazendo um bate-bola, certo? Não necessariamente eu vou te dar a ordem das questões, mas eu vou tentar colocar o mais próximo da tua prova. Lembrando que o seriado de vez em quando dá uma invertida nas questões, tá bom? Por exemplo, não necessariamente a terceira questão é uma questão envolvendo movimento ou lançamento, tá? Às vezes a terceira, a quarta questão, às vezes eles estão aí mudando um pouquinho. Mas eu tentarei colocar aqui na ordem mais próxima que vocês vão estar encontrando na prova de vocês. Tá massa? Então vamos nessa. Vai ser um conteúdo do SSA1 e um conteúdo do SSA2 para estar com a atenção de vocês toda aqui no vídeo. Então se liga, vê só. Começando pelo SSA1, tá? Geralmente, a tua prova começa com questões envolvendo vetores ou a parte de cinemática vetorial, beleza? Que é justamente envolvendo deslocamento vetorial, velocidade média vetorial. Porém, eu já vou emendar com o assunto 2, tá? Movimento circular uniforme ou movimento circular uniformemente variado. Geralmente, as questões de vetores podem ser cobradas dentro do assunto de movimento circular uniformemente variado, principalmente para você ter noção da questão da aceleração vetorial, da velocidade vetorial, beleza? Para onde é que está a aceleração centrípeta e assim vai. Aceleração resultante, enfim, tá bom? Então, muito cuidado nas questões de vetores, principalmente a parte envolvendo adição e subtração de vetores. Então, ó, adição e subtração de vetores. Muito cuidado nessa parte, tá, galera? Já para a galera do SSA2, geralmente tua prova começa com os assuntos de ótica, tá bom? A parte de ótica geométrica é muito rara cair, tá? Mas é importante você saber os princípios da ótica, beleza? E principalmente alguns dos fenômenos como refração e reflexão da luz, tá? Geralmente a tua prova começa assim. Se você for pegar a prova do ano passado, no caso do SSA
2021, lembrando que o SSA é sempre um ano na frente, porque é um ano de conclusão do ensino médio de vocês, tá? A primeira questão do último seriado foi uma questão envolvendo refração da luz, que envolvia a parte de reflexão total, tá bom? Então, ó, muito cuidado nesses conteúdos, beleza? Vou até dar uma subidinha aqui que eu acho que a letra tá ficando um pouquinho grande, tá? Mas a gente continua, vamos nessa. Vê só, deixa eu baixar um pouquinho mais isso aqui para a gente continuar. Para a galera do SSA1, a tua prova continua justamente com a parte de cinemática escalar, beleza? E dentro desse conteúdo, no caso, dentro dessa frente, é muito importante você saber os movimentos movimento uniformemente variado. Muito cuidado, galera, com a questão de gráficos, tá massa? Então, movimento uniformemente variado, com certeza vai estar na tua prova. Seja cálculo de velocidade média, algo que você tem que relacionar às funções horárias. Por isso que a parte gráfica também é muito importante você estar guardada aí na cabecinha de vocês. Tá massa? E a parte de lançamentos. E o SSA, Enem, ó. E o SSA adora cobrar o lançamento oblíquo, tá bom? Por quê? Porque é um lançamento em dois eixos, o eixo Y e o eixo X, em que em um dos eixos o móvel descreve um movimento uniformemente variado e o outro eixo o móvel descreve um movimento uniforme, tá? Então nada melhor do que jogar um movimento com os dois conteúdos de movimento uniforme e movimento uniformemente variado para vocês. Para a galera do SSA2, tá bom? É muito importante vocês saberem as questões dos espelhos esféricos, certo? E quando a gente fala de espelhos esféricos, a gente está falando do espelho côncavo e do espelho convexo, tá? Porém, para a galera do SSA2, eu tenho uma observação muito importante a fazer a vocês. Possa ser que em alguma das questões envolvendo o conteúdo do SSA2, de espelho ou, sei lá, a parte de termologia e termodinâmica, certo? O seriado, a UPE, entende que você passou bem pelo SSA1, pelo primeiro ano, tá massa? Então, possa ser que, para você resolver alguma questão com o conteúdo do SSA2, primeiramente você tenha que usar alguma informação ou algum cálculo, certo? Lá do primeiro ano, lá do SSA1, tá? Então, muito cuidado com isso, galera. E a parte também fora espelhos esféricos, quando a gente fala de lentes esféricas, e aqui eu vou frisar o seguinte, dentro de lentes esféricas, fora você saber o funcionamento de cada lente, aqui é muito comum eles cobrarem juntamente com defeitos da visão, tá? Então, você saber os defeitos da miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e estrabismo é muito importante para a tua prova. Ano passado, a questão de lentes esféricas era uma questão que perguntava qual a melhor lente de correção para o defeito de visão da miopia, tá? Aí eu te convido a relembrar de uma piadinha totalmente sem graça que, se não todos, quase todos os professores de física mandam na aula. Só você lembrar o seguinte: porque o míope não enxerga nada no zoológico? Diz aí para mim. Isso mesmo. Porque ele usa lente divergente e não de ver bicho. Sem graça, eu sei. Mas duvido você não conseguir lembrar isso na hora da tua prova. Tá massa? Aí, olha, a galera do SSA1, a gente entra com as leis de Newton, tá? Geralmente, inércia. A segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, envolvendo ação e reação. Cuidado, tá? Porque dentro das leis de Newton, possa ser que a gente tenha pelo menos umas duas questões. Beleza? Principalmente questões envolvendo bloquinho, utilizando a segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. A soma das forças é igual à força resultante.
E essa força resultante, ela é calculada sendo o produto da massa vezes a aceleração do móvel. Lembrar que a aceleração está na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante, tá bom? Para onde as forças estão ganhando é para onde vai ter movimento geralmente, beleza? Para a galera do SSA2, a gente já entra nos assuntos de termologia, tá bom? E os assuntos envolvendo dilatação térmica e calorimetria. Dentro de dilatação térmica, é importante a galera do SSA2 lembrar que a gente tem 3 dilatações. Dilatação linear, que é uma dilatação unidimensional, somente em uma dimensão. A dilatação superficial, que é a dilatação de área, beleza? Geralmente de uma figura plana. E a dilatação volumétrica, fechado? Que é a dilatação de sólidos e líquidos. E dentro de calorimetria, é muito importante você saber as trocas de calor e as formas de propagação de calor, tá bom? Condução, convecção e radiação térmica. Isso aqui vocês têm um vídeo, uma questão resolvida do Enem, tá? Que eu reviso esses conteúdos para vocês. E, consequentemente, as formas de calcular o calor, certo? O calor latente, que é quando tem mudança de estado físico, e, consequentemente, o calor sensível, que é a quantidade de calor necessária somente para alterar a temperatura de um corpo, tá bom? Então, finalizamos aqui falando justamente sobre o assunto de calorimetria para a galera do SSA2, tá bom? Vamos continuar. Para a galera do SSA1, eu te convido a relembrar os assuntos de trabalho e potência, tá bom? Então, a questão de trabalho, às vezes, tá com conteúdo de potência também atrelado. Por quê? Porque para você calcular a potência, por exemplo, de um móvel, a potência desenvolvida no movimento de um móvel, você precisa saber o trabalho realizado por ele, tá bom? Por isso que geralmente as questões estão conectadas, beleza? E mudando um pouquinho dessa área das leis de Newton e trabalho e potência, entra o assunto de gravitação universal. Gravitação universal. E dentro de gravitação universal é muito importante vocês saberem as leis de Kepler, certo? E, consequentemente, a fórmula da gravitação universal de Newton. Consequentemente, a força gravitacional, tá bom? Que seria o produto direto das massas dividido pelo inverso do quadrado da distância para vocês, tá bom? E para a galera do SSA2, a gente vai começar a entrar nos assuntos de gases, beleza? Então aqui, galera, dentro de gases, é muito importante você saber a teoria cinética dos gases, beleza? Tão bem quanto gráficos, principalmente envolvendo pressão versus volume, tá bom? Então, 8 questõezinhas até agora, 8 conteúdos para a galera do SSA1, 7 conteúdos para a galera do SSA2. E muito cuidado nessa questão dos gases, tá? Às vezes a lei geral dos gases aparece para vocês provavelmente em questões de gráfico, tá bom? Então, para utilizar a lei geral dos gases, a gente utiliza a equação. Deixa eu descer só mais um pouquinho aqui. E a gente utiliza a equação, certo? Essa igualdade aqui, ó. Pressão inicial, volume inicial sobre a temperatura inicial. A gente consegue igualar com a pressão final do gás, volume final do gás e temperatura final do gás. Beleza? Todas essas fórmulas, galera, que eu estou colocando aqui, eu tenho um post no Instagram com todas as fórmulas necessárias para você lembrar para o SSA1 e para você lembrar para o SSA2, tá bom?
E a gente vai finalizar com os 2 últimos conteúdos de cada um, beleza? Para a galera do SSA 1, energia. Muito cuidado, galera, quando há dissipação e quando há conservação de energia. Geralmente cai a parte de conservação, porém, nada impede de cair algo relacionado a alguma dissipação de energia para vocês, tá bom? Já deixo claro. E, geralmente, a última questão da tua prova é uma questão envolvendo o conteúdo de impulso e quantidade de movimento, tá bom? Geralmente, o teorema do impulso, conservação da quantidade de movimento, tá? Muito cuidado na direção e no sentido da velocidade, tá bom, galera? É muito importante nas questões de impulso e quantidade de movimento. E para finalizar, galera do SSA 2, 2 questões envolvendo termodinâmica, tá? Termodinâmica. Geralmente, meu povo, as questões de termodinâmica é envolvendo a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Lembrando que a segunda lei da termodinâmica fala da eficiência de máquinas térmicas e nenhuma máquina térmica tem uma eficiência maior do que o ciclo de Carnot. Então, eu estou apostando nesse ano que a nossa última questão do SSA 2 seja alguma questão envolvendo máquinas térmicas e, consequentemente, uma questão de máquinas térmicas dentro do ciclo de Carnot, em que você tenha que calcular a eficiência, talvez a temperatura da fonte fria, a temperatura da fonte quente. Tá massa? Então, para finalizarmos, eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas tem nada não, já que foi para a galera do SSA 1 e galera do SSA 2. Aqui, galera, a revisão final com os 10 conteúdos mais importantes, mais recorrentes da prova do seriado. Tá bom? Agradeço o nosso ano. Nosso ano foi perfeito e vocês estão mais que preparados para a prova. Beleza? Uma ótima prova no domingo para todo mundo e até o próximo vídeo.